Bom, vamos lá. Traumas. Hoje nós vamos falar sobre trauma, sobre a natureza do trauma. Como que começa um trauma? O que que é um trauma? Como eles surgem? De onde vêm? Como se vão? E como que eles condicionam a nossa vida, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, sem a gente perceber isso. Então, para a gente começar a nossa aula, eu vou traduzir aqui o story, os stories de hoje foi uma série de stories falando só sobre traumas. Então, eu vou pegar a pergunta da pessoa e eu vou dar a minha explicação também. E a gente vai aprofundar a partir daí, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta: perdi minha mãe quando criança. Sinto que isso afeta a forma que me relaciono por ter um pouco de medo de perder a pessoa também. Não sei explicar como lidar melhor. E eu vou trazer a resposta que eu dei com alguns aprofundamentos a mais. Vamos lá. Esse é um exemplo claro e objetivo do que é um trauma e de como ele atua na mente. Vamos lá. Trauma, situação traumática, é uma situação que aconteceu a uma pessoa que promoveu intensa carga emocional. Vamos parar aqui. O que é intensa carga emocional? É quando acontece, sabe quando acontece uma desgraça na vida da pessoa? E a pessoa é tomada por tanta emoção, tanta informação que ela tem que lidar ao mesmo tempo, que o ego dessa pessoa, por não ter maturidade suficiente, ou seja, não tem HD, assim, sabe, memória RAM, para processar aquela informação. Então, o ego, o indivíduo, ele passa tanta carga emocional de uma vez só que a pessoa trava. Ela não consegue processar, ela não processa. E, por incapacidade cognitiva e subjetiva de processar, simbolizar e dar uma linguagem a tanta carga emocional, o que significa dar essa linguagem? É tipo falar sobre o que está acontecendo, dizer o que está acontecendo, o que está sentindo. Às vezes a pessoa passa por uma coisa tão intensa que ela. O que aconteceu? Não sei, não sei. A pessoa está tão desesperada que ela só fala, não sei, não sei, não sei. Ela passa por uma coisa que ela não consegue simbolizar. Ela não consegue colocar no papel, ela não consegue desenhar, ela não consegue. Ela trava. Não tem cognição, subjetividade para falar sobre aquilo, para sentir aquilo de uma maneira que seja total. Vamos lá. Trauma é uma situação que aconteceu a uma pessoa que promoveu intensa carga emocional e, por incapacidade cognitiva e subjetiva de processar, simbolizar e dar uma linguagem a tanta carga emocional, ela não descarrega essa emoção, fica presa dentro do sistema dela. Ou seja, ela não expressa satisfatoriamente essa carga e então ela fica presa, fixa, impressionada no sistema corpo-mente, como uma mão gordurosa num espelho. Então, a pessoa começa a enxergar a vida a partir desse trauma, como se o estivesse vivenciando a todo momento. Esse trauma cria outros traumas, que criam outros traumas geometricamente. Traumas que criam crenças, hábitos e que condicionam a vida dessa pessoa. Até aqui, ok? Então, vamos continuar. Para limpar esse espelho, ou seja, limpar esse sistema corpo-mente de milhões e milhões de traumas dessa e de outras encarnações,
É muito. Vou para pause. O que seria, Henrique, esse trauma dessa de outras encarnações? Como funciona isso? Porque eu aprendi que a minha mente é o meu cérebro. A mente não é o cérebro. O cérebro, ele é um intérprete da mente. O cérebro, ele é como se fosse o aspecto físico da mente. Ele é o aparato físico que interpreta a mente. O cérebro, ele não é a mente, somente o cérebro. A mente é todo o nosso campo bioeletromagnético. As emoções, os traumas, as informações, as memórias, elas não ficam gravadas no cérebro. Elas ficam gravadas no HD externo, chamado biocampo eletromagnético. Hoje em dia, por exemplo, a física moderna já vem estudando como armazenar informações em dispositivos não físicos. Hoje em dia, a física já comprova que todo átomo ele guarda informação. O que é o nosso campo bioeletromagnético? É atômico, tem átomos. Só que a gente não enxerga com o olho físico átomos. As informações traumáticas, elas ficam, na verdade, armazenadas nesse campo, nesses corpos sutis, nesse campo bioeletromagnético. Na nossa, que comumente falam de perispírito, aura, enfim, no yoga a gente chama de corpos, né, de koshas, se chama na yoga, tem o Ananda Maya Kosha, Prana Maya Kosha, Ananda Maya Kosha, tem 5 koshas, né, cada kosha representando um aspecto desse campo sutil que a gente tem em volta de nós. Quando a gente desencarna, a gente perde o corpo, mas esse campo continua. A gente está, nesse momento, utilizando esse corpo para se expressar nesse mundo material. Mas quando a gente desencarna, os corpos sutis continuam. Todos os traumas não resolvidos dessa encarnação, a gente leva para a próxima. E quando a gente encarna na barriga da mamãe, na próxima encarnação, o nosso corpo já vai se formando a partir desse campo que a gente traz de volta. Continuando, é preciso mergulhar no interior conscientemente e entrar em contato com todo esse conteúdo reprimido e descarregar isso aos poucos. Henrique, eu preciso entrar em contato com isso de maneira consciente? Sim. Porque se não for de maneira consciente, você, na verdade, vai estar energizando o trauma. Lembra do post que eu fiz? Toda pessoa que age em razão do medo de alguma coisa promove uma cascata de eventos que vai criar exatamente aquilo que ela tem medo. Vocês leram esse post que eu fiz recentemente? Trauma é a mesma coisa. Se vocês agirem através de um trauma, vocês vão, na verdade, vão estar energizando um trauma. E como que a gente não age através de um trauma se a gente não está consciente dele? A gente vai estar agindo, vai ser o trauma falando, a gente não vai estar nem sabendo. Vou dar exemplos disso no final. Ou seja, processar cognitivamente o melhor possível para aquele momento que a pessoa tem de subjetividade ali, de linguagem, essas emoções do passado, simbolizando elas, dando uma linguagem para elas. O que é uma maneira, por exemplo, de simbolizar cognitivamente um trauma da melhor maneira possível? Esse semestre passado, eu fiz na faculdade um trabalho sobre psicóticos. Na minha aula de teoria junguiana, eu fiz um trabalho sobre um psicótico chamado Carlos Pertuis, famoso, da casa da Nise da Silveira.
O Carlos Petrucci, ele teve um episódio psicótico e durante a vida dele toda, desde o episódio do episódio que ele não conseguia se comunicar bem, ele desenhava. Então, a Anísio da Silva, o meu trabalho na faculdade foi pegar todo o trabalho do Carlos Petrucci em ordem cronológica e ir mostrando para a turma todo o trabalho dele desenhando o trauma dele, que estava muito ligado a uma questão materna. Então, pelos desenhos que ele ia fazendo, eu ia interpretando como que ele estava lidando com o trauma através do desenho. Então, por exemplo, desenhar é uma maneira de você conseguir descarregar essa emoção, descarregar esse trauma, descarregar essa carga. É uma maneira simbólica, o desenho é uma maneira arquetípica, através de formas arquetípicas, de simbolizar isso. Sabe aquela pessoa que às vezes está com muita emoção e ela senta para desenhar e ela coloca aquela emoção no desenho? Ou numa escrita, numa carta, numa poesia, o que quer que seja. Isso é uma maneira de simbolizar, de uma maneira mais artística, por exemplo, essa emoção, esse trauma. Dando uma linguagem para elas. Essa linguagem ela pode ser falada? Pode. Sabe o que eu percebo, por exemplo, que eu tenho percebido, eu tenho estudado isso, lido sobre isso, que é muito interessante, inclusive na minha na minha análise pessoal também, de trabalho, junto com as pessoas, enfim, na minha aula de teoria lacaniana também, que eu achei muito interessante, foi que pessoas que têm pouca linguagem verbal, sabe, pessoas que têm dificuldade, às vezes, até de falar, por não ter muito recurso verbal, assim, intelectual, essas pessoas têm mais dificuldade de falar sobre as emoções dela porque ela não tem subjetividade, ela não tem linguajar, ela não tem não é nem traquejo, não tem informação mesmo, sabe? Quando ele não tem não é cognição, não tem informação, sabe aquela pessoa que nunca leu na vida, por exemplo? Essa pessoa, na hora de dar uma linguagem para um repertório, muito obrigado, Luiz. Essa pessoa não tem repertório verbal de palavras e tudo mais. Eu percebo que essas pessoas elas têm muita dificuldade de lidar com os traumas delas, porque elas não conseguem dar uma linguagem para elas. E aí, para essas pessoas, cabe mais fazer trabalhos artísticos. Porque ela não tem linguajar, ela não tem repertório verbal. Para essas pessoas, ou às vezes pessoas que às vezes chegam em consultório, ou que a gente vai conversar, que ela está sentindo, Henrique, eu estou sentindo, e você percebe que a pessoa está sentindo, ela não está conseguindo botar para fora satisfatoriamente. Isso significa o quê? Que a fala não está sendo um recurso bom para ela naquele momento, para ela falar sobre uma coisa que ela está sentindo. E aí cabe, nesses momentos, fazer uma terapia mais não verbal. O que seria uma terapia não verbal? Trabalho com o corpo, por exemplo. Tipo assim, vou dar um exemplo. Tá bom, vamos supor que eu estou no atendimento com uma pessoa assim. Eu posso chegar para essa pessoa e falar assim, beleza, então levanta aí. E expressa o que você está sentindo movimentando o corpo. Expressa. Faz qualquer coisa. Expressa com o corpo. Essa pessoa ela pode começar o quê? Ela pode começar a pular, ela pode começar a gritar, ela pode, sei lá, socar a parede. Aí, mas tem que ficar atento para não se machucar, não me socar junto, né? Mas enfim, ela vai começar a pular, polichinelo, não sei, ela vai começar a dançar. E aí, pela dança, ela vai expressar aquela emoção que ela está sentindo. E aí a gente consegue sentir pela expressão do corpo que ela está sentindo internamente. Por incrível que pareça, isso ajuda a descarregar essa energia. Por isso que muitas vezes, quando a gente dança, a gente se sente leve depois. Porque na dança, a gente está descarregando uma emoção, um trauma, às vezes. Outra,
Algo que eu faço em terapia com as pessoas também que funciona muito, desenhar. Desenhar. Tipo assim, a pessoa tá lá, por exemplo, pessoas que eu conheço, que eu atendo, que tem esse viés artístico, quando a pessoa engasga, que eu vejo que ela quer, mas ela não consegue dar uma linguagem, eu pego um papel e uma caneta. Pega o papel, caneta, lápis ou lápis de cor, pega aí. E aí eu falo, escreve sobre, desenha qualquer coisa. Assim, a primeira coisa que vier, eu faço isso aconteceu inclusive recentemente. Fiz 5 minutos, fecha os olhos. E a pessoa relaxa, deixa as coisas acontecerem, enfim, não se prende a nada, deixa tudo fluir e tal. Abre os olhos, desenha o que você quiser. E a pessoa começou a desenhar. Começou a desenhar, estou desenhando aqui uma montanha, estou desenhando uma casa, e eu estou desenhando, só que eu estou me desenhando lá no topo da montanha sozinha. Uma pessoa já falou uma coisa. Pô, ela está num cenário paradisíaco, mas ela está fora da casa dela e ela está sozinha. E ela expressa que ela está se sentindo sozinha. Ah, você está se sentindo sozinha? Pega essa emoção do sozinho. Faz outro desenho. Aí a pessoa começa a desenhar. Ah, eu estou desenhando aqui, eu comecei a desenhar várias pessoas assim numa roda, brincando, mas eu não estou nessa roda, eu estou do lado de fora. Eu estou do lado de fora, estou vendo as pessoas brincarem e eu não estou me sentindo pertencida ali. Você não está se sentindo pertencida? Eu estou sentindo como se eu não fizesse parte, como se eu não tivesse, como se eu não merecesse. Enfim, a pessoa vai falando. E você vai pegando isso. Ah, nossa, tá bom. Então, pega isso que você está sentindo e desenha de novo. Desenha, por exemplo, como que você seria, como que você se sentiria sendo pertencida. Tipo, vamos fazer um exercício imaginativo. Você se sente pertencida. Como que você acha que você se sentiria? Como seria isso para você? E aí a pessoa vai desenhando várias outras coisas. Tipo assim, Henrique, estou desenhando aqui uma super heroína. Estou desenhando aqui eu com uma capa, uma super heroína e tudo mais, que você interessante, super heroína. E aí ela começa, poxa, agora eu tô começando a perceber que é assim que eu me sinto na vida real. Eu tenho que parecer ser uma super heroína para os outros para eu me sentir amada. Então eu tenho que me comportar como se eu fosse uma super heroína, uma mulher perfeita, para que eu possa fazer parte de um grupo, ou ser amada, ser vista. Aí eu falei, pega essa emoção, desenha de novo. E aí a pessoa continua desenhando, sabe? Ah, nossa, agora eu tô desenhando eu triste. E ela começa a desenhar a tristeza dela. E assim foi, e assim vai. Essa pessoa, por mais que ela possa ter dificuldade na linguagem da fala, vocês percebem que pela arte ela consegue colocar no papel. A psicologia tradicional é muito resumida à fala, né? A fala é somente uma linguagem, uma das linguagens. A psicanálise é uma terapia da fala, do verbo. Mas existem diversas outras formas de você expressar o que você está sentindo. Dança, corpo, desenho, arte, mandala, várias coisas você pode fazer dentro dessa parte não falada para você expressar o que você está sentindo. Criança, por exemplo. Criança, ela não vai chegar, a criança não vai chegar para você e vai falar, nossa, estou me sentindo muito triste com você, porque eu cheguei aqui, eu queria um pouco da sua atenção, eu percebi que você está no celular, e aí eu pensei, poxa, caramba, mãe, você não está me reconhecendo, não está me vendo, e não está passando muito tempo, porra, a criança não vai fazer isso. A criança ela vai fazer o quê? Ela vai pegar um copo e vai quebrar no chão. Ela vai rolar no chão, ela vai começar a gritar, chorar na tua frente, ela vai começar a te cutucar. É a linguagem da criança.
Por que criar essa linguagem da criança? Porque ela não tem cognição, ela não tem repertório, maturidade cognitiva para chegar e falar isso. Por isso que eu digo, inclusive, que é importante ler. Por que é importante ler? Por conta disso também. Para vocês terem repertório para, na hora de precisar expressar uma emoção através de uma linguagem verbal, vocês têm repertório para isso. Tem pessoas que, por conta da falta de repertório, elas têm dificuldade de falar sobre as emoções. E às vezes elas querem, mas elas não sabem. Continuando. Terapia, meditação, atividades com o corpo, como yoga, tai chi chuan, arte-terapia, leituras, escrita, né? E tudo o que for auxiliar e apoiar nesse contato com os traumas e suas cargas emocionais e agora conscientemente soltar toda essa carga. Continuando. Pode parecer simples, mas nem sempre é fácil, pois entrar em contato com essas emoções não processadas significa sentir novamente elas. Não existe cura que não envolva sentir. Para se curar, você precisa estar pronto, pronta para sentir. Essa é a parte que as pessoas mais pecam, assim, digamos, porque elas não querem sentir de novo. É muito doloroso. Tem traumas, por exemplo, infantis, da infância, da vida, que são muito dolorosos. Para processar tudo o que envolve aquele trauma e seus traumas adjacentes, porque o que acontece? Vamos supor, a pessoa foi abandonada pelo pai, pela mãe, sei lá, foi embora. Quis saber mais. 4 anos. Às vezes até um luto na infância. Um luto na infância, às vezes, é muito complicado para a infância, para uma criança de 4 anos, por exemplo, processar que a mãe morreu. Como que a criança vai entender isso? É preciso, essa criança ela precisa de atendimento terapêutico. Ela precisa de um profissional que vai guiar essa criança no luto. Porque são raras as crianças que, com 4 anos, vai processar que não tem mais mãe. A mãe que teve ali sempre, todo dia, ali do lado, amando, cuidando, etc. E no dia seguinte tem mais. Essa criança ela vai precisar de alguém que vai guiar ela, um profissional, ou alguém maduro, para guiar ela no luto. Né? Imagina. Então, vamos supor 4 anos. Aconteceu isso. A mãe desencarnou, o pai desencarnou, ou o pai abandonou, e etc. Enfim, toda essa questão do abandono. Isso vai gerar um trauma nessa criança. Ela não vai saber processar isso sozinha. Então, vamos supor que ela não processou isso sozinha. Guardou esse trauma, não processou isso direito. E aí, quando chega na adolescência, a vida seguiu. Chega na adolescência, essa criança, agora adolescente, ela tem muita dificuldade de, de convivência social, porque ela tem muita dificuldade de lidar com a perda. E às vezes perda pode ser tipo se despedir do amigo, do amiguinho. Se despedir do amiguinho e ir para casa para ver no dia seguinte, e pode ser uma experiência muito forte para uma criança que perdeu o pai ou a mãe aos 4 anos, ou que o pai ou a mãe abandonou, sumiu. Tá? A perda, o fim de ciclo, renovação do ciclo, para essa criança pode ser muito difícil. Então vocês percebem que um trauma vai gerando outro trauma. Ele não é que vai gerando outro. O mesmo trauma se energiza. Ele vai ficando que nem bola de neve. Cada vez que essa criança passa por uma situação onde ela sente que ela perdeu alguma coisa, esse trauma se energiza. Vocês lembram do caso que eu contei nos stories recentemente do rapaz que toda vez que ele sentia uma perda, ele entrava em depressão?
Vocês lembram desses stories que eu publiquei? Que ele tinha um medo muito grande de amadurecer, que toda vez que ele passava por uma situação de perda na vida dele, vou resumir rapidamente para ficar gravado aqui. Eu atendi uma vez um rapaz que ele chegou até mim com um quadro depressivo, tomando antidepressivo, etc., porque ele tinha entrado em depressão quando ele se mudou do Acre para morar no Rio de Janeiro para fazer mestrado. E, aparentemente, ele não tinha motivos para isso. Ele simplesmente entrou e não conseguia entender o porquê e já estava no estado depressivo. Na primeira investigação do inconsciente que a gente fez, apareceu uma história onde ele perdeu o melhor amigo assassinado. E depois que o melhor amigo morreu, ele entrou em depressão porque não soube mais lidar com a vida. Na segunda investigação, apareceu uma história onde ele é uma criança que foi adotada por um homem. Quando o homem velho desencarnou, morreu de velho o homem, tá? O homem morreu de velho, a vida dele entrou em depressão também quando ele já era adulto. E aí ele também não soube lidar com o desencarne por velho da pessoa que adotou ele. E aí ele entrou em depressão e pagou a vida. E a outra investigação também foi uma história muito parecida. Nessa encarnação, quando ele saiu da casa dos pais e veio morar no Rio de Janeiro, apesar de ninguém ter morrido, como era um trauma desde vidas que já estava tão energizado na mente dele, esse trauma já estava tão forte que generalizou. O fato dele ter saído da casa dos pais e ter vindo para o Rio de Janeiro, criando essa perda, entre aspas, esse afastamento físico com os pais, com o namorado, etc., ele entendeu como perda. Bastou o afastamento físico que ele entendeu como perda. E aí ele começou o quê? Entrar em depressão de novo. E aí, conforme a terapia foi passando, a gente foi compreendendo, fazendo investigação e conversando, eu fiz esse questionamento para ele. Mas por que você entra em depressão quando existe uma perda ou um desencarne? Por que você para de viver? E aí isso tocou ele. Ele falou, não sei. Eu falei, e aí a gente foi conversando, fazendo investigações e conversando, até que ele mesmo entendeu a dificuldade que ele tinha de assumir responsabilidades com a própria vida. Quem decidia tudo o que ele tinha que fazer era o namorado, os pais. E ele jogava, ele não tinha uma má relação com os pais e com o namorado, não. Porque ele, inclusive, namorava alguém que era igualzinho aos pais. Simplesmente falou assim, agora não vai ser os meus pais que vão mandar e desmandar na minha vida, vai ser você. E ele começou a perceber isso, que ele jogava para os outros a responsabilidade pela própria vida, de fazer as escolhas da vida, para onde ele vai sair, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, o que ele vai vestir, e etc. Quando ele caiu essa ficha e ele começou, Henrique, eu preciso começar a fazer um trabalho de amadurecer, preciso começar a assumir responsabilidade pela minha vida. E ele começou a fazer esse trabalho, sabe o que aconteceu? Ele namorava um rapaz há 8 anos, ele terminou um relacionamento. Porque o relacionamento estava tão disfuncional que ele não conseguiu, o próprio namorado dele já não se sentia confortável de estar numa outra posição que não fosse mandar e desmandar. Quando ele falou, não, a partir de agora quem vai mandar e desmandar na minha própria vida sou eu. A namorada falou, não, 8 anos assim, agora tu quer mudar? Então é melhor a gente terminar. E terminou a relação. 8 meses, a gente fez mais ou menos uns 8 meses de terapia, acabou a terapia, ele estava sem antidepressivo, sem depressão, feliz da vida, seguiu a vida dele. Deus abençoe. Até hoje ele está super bem, porque ele entendeu isso. Ele entendeu a origem do trauma. Não a origem, tipo, vai saber quando esse trauma nele começou, mas ele compreendeu o trauma, que é o trauma do quê? Abandono, falta de maturidade de assumir responsabilidade. Ele não precisa saber, ele não precisou saber a origem da origem da origem do trauma. Ele entendeu qual era a dinâmica traumática que estava acontecendo. E ele começou um processo de purificação disso.
tanto das cargas emocionais, através das investigações, meditação, terapia, etc., e junto fazendo um movimento de amadurecimento. Foi fácil para ele? Não. Ele se sentia muito desconfortável inicialmente em assumir responsabilidade pelo próprio medo, e em sentir esses abandonos. Ele teve que sentir isso tudo. Ele se sentia muito desconfortável. Ele ficava assim, Henrique, mas se eu fizer isso vai dar certo? Aí eu falava assim, você vai ter que experimentar para saber, né? Ele queria, olha que interessante como que é essa transferência na terapia. Ele começou a jogar para mim a responsabilidade. Aí ele falou, mas Henrique, o que que eu faço? Eu falei, mas o que você quer fazer? Ah, mas Henrique, será que isso vai dar certo? Você vai ter que experimentar. A responsabilidade é tua, se der certo, se der errado. Ai, meu Deus. Aí ele fica, ai, meu Deus. Me suava. Ai, meu Deus. Ai, Henrique, mas eu não sei. E eu não sei o quê. E eu não sei o quê. E aí, no meio do processo, ele começou a sentir dor na lombar. As costas dele começou a travar. Ele começou a ter problema na coluna. Aí ele teve que fazer fisioterapia. E aí ele começava, é engraçado, e ele começou a fazer amizade com a fisioterapeuta. E aí ele começou a colocar a fisioterapeuta nesse lugar. E aí, o que que eu faço? O que que eu deixo de fazer? Eu falei assim, você percebeu que você está fazendo, que você tentou fazer comigo, você está tentando fazer com o seu terapeuta? Aí ele falou, ai meu Deus, é verdade, eu sabe? Foi um processo muito grande. Dos pais, ele saiu pro namorado. Do namorado, ele foi para mim. De mim, ele foi para fisioterapeuta. Aí da fisioterapeuta, ele falou: tá bom, deixa eu parar aqui. Realmente, tá. 8 meses. Todo esse processo. Depois ele foi, cambaleando, mas foi. E hoje em dia tá bem. Por que que eu estou falando isso? Porque não é fácil, na maioria dos casos, sentir tudo isso. As pessoas fogem desse sentir. E é por isso, por exemplo, que a cada esquina tem uma farmácia nova. Porque as pessoas não querem sentir. Elas querem que abafar o sintoma. Já falei sobre isso uma vez. As pessoas não querem curar a causa, e sim diminuir os sintomas, né? Que significa sentir a dor. Por isso que hoje em dia, pessoal, tem tanta farmácia. É por isso que cada dia tem um remédio novo. É por isso, por exemplo, que terapias alternativas de promessa de cura aos montes. Nossa, hoje em dia até que tem menos, assim. Mas teve uma época que teve um boom de terapias alternativas milagrosas. Não quero desmerecer, nem quero desvalidar. Até porque a técnica em si é o de menos. A purificação, ela é individual. Por mais que sim, nós podemos caminhar em grupo, compartilhar em grupo, a purificação ela é totalmente individual. Totalmente individual. A gente pode apoiar um ao outro. Caraca, hoje, Henrique, o negócio tá ruim aqui, cara. Hoje sentei para meditar. Olha, doeu tudo, doeu cabeça, doeu ouvido, doeu até o fio do meu cabelo. Eu senti angústia. Nossa, senti muito mal. Beleza, senta aqui, vamos conversar. O que que foi? Como é que foi? E aí a pessoa vai começar. Beleza, botou para fora, elaborou, entendeu um pouco, botou para fora. Isso vai trazer calma, serenidade para ela fazer o trabalho de ir para dentro dela. Mas isso só para uma pessoa pode fazer. Continuando. Para se curar, você precisa estar pronto para sentir. Por isso, tantas pessoas desistem da terapia, da meditação, da yoga e de qualquer outra coisa que as façam entrar em contato com essas impressões traumáticas, pois as impressões, os traumas estão ali prontos para serem ouvidos. Quem aqui já meditou e foi uma péssima experiência? Raiva, ódio, tristeza, vingança, angústia, medo, pânico. Quem aqui?
Levanta a mãozinha assim. Eu. Ai, meu Deus. Quem que já teve essa experiência? Todo mundo levantando a mão. Ah, já virou ola. Ola! Eu explicava isso no, na oficina de meditação. Eu tirava 2 horas, eu tirava um dia inteiro da oficina de meditação só para explicar o porquê isso acontece. Por que que quando a gente medita, todos esses traumas vêm à tona? Vocês querem que eu dê uma aula sobre isso na próxima aula? Vocês querem que a próxima aula seja só para falar só sobre isso? Purificação desses traumas, o que que acontece na meditação e por que que a meditação é um método muito eficaz para isso? Vocês querem uma aula só sobre isso? A próxima aula vai ser sobre este tema, tá? Por isso que muitas pessoas desistem. A pessoa senta para meditar e aí começa a sentir isso tudo. A pessoa falou o quê? Meditação não é para mim, não. Você está doido. Meditação não é para mim, não funciona para mim. Pelo contrário, você está sentindo isso porque está funcionando. É exatamente porque está funcionando que você está sentindo isso. É por isso que as pessoas fazem, por exemplo, de terapia. Yoga, então, se fala. E os trabalhos corporais, de uma maneira geral, eu percebo que as pessoas têm menos resistência. Porque a pessoa ela acha que a dor do corpo não está linkada à dor emocional. Vocês sabiam que cada dor que vocês sentem no corpo é uma dor emocional? É uma dor psíquica? Eu ensino isso lá no clube de yoga. Inclusive, eu tive uma inspiração esses dias que eu vou tirar uma aula só para dar uma aula de yoga para vocês. Vai ter um dia de aula que vai ser aula de yoga e meditação. Eu tive uma inspiração para, dá para fazer isso de vez em quando. Então, já prepare o tapetinho de yoga de vocês. Vai ter uma aula que vai ser um grande aulão de yoga, tá? O que acontece? Quando a pessoa vai fazer aula de yoga, ela vai se esticando, ela vai mexendo conscientemente e ela vai sentindo desconforto físico, ela não linka o desconforto físico ao desconforto na mente, ao desconforto emocional. Então a pessoa sente menos resistência por ignorância. Dor no físico é o quê? É uma projeção de uma dor emocional, de uma dor mental. Desconforto físico é um desconforto mental. Sentou para meditar, o joelho começou a doer, o tornozelo começou a doer, a cabeça começou a doer, o pescoço começou a doer, travou tudo. Não é o desconforto físico, é o desconforto mental que está causando esse desconforto físico. E o que está acontecendo é, como na meditação a gente fica mais consciente dos nossos processos mentais, a gente começa a ficar consciente desses desconfortos, e esses desconfortos começam a ser manifestados no físico. Olha que coisa interessante, como que o nosso sistema psíquico corpóreo ele é tão brilhante. Sentou para meditar, começou a sentir dor no tornozelo. Não se mexe, fica lá sentindo a dor. Deixa a dor passar, ela passa. Quem aqui já teve essa experiência? Começou a meditar, aí sente dor no pescoço, sente dor no ombro, o ombro trava, o joelho, bumbum. E aí daqui a pouco, dá 10 minutos de meditação, vocês vão relaxando, vocês vão se tranquilizando, observando conscientemente as sensações no corpo, como eu guio vocês, e aí some, como se nem tivesse ali. Quem já teve essa experiência? Isso é uma purificação de um trauma. Isso é uma descarga emocional que está saindo do sistema de vocês. Olha que interessante. Mas a aula que vem vai ser só com a Deus. Por isso que as práticas de corpo, as pessoas têm menos resistência, porque elas não fazem esse link. Elas não entendem que ao trabalhar o corpo, elas estão trabalhando a mente. Então, o desconforto da mente, elas sentem no corpo. E elas acham que é do corpo, não é da mente. Mas vamos lá, continuando. Doenças no corpo físico acontecem quando o corpo processa no lugar da mente essas emoções, como uma maneira de tentar aliviar o conteúdo emocional na mente. Isso significa que toda doença física
tem um fundo emocional do passado. Todo trauma é do passado. Não existe trauma do futuro. Porque não tem como, a pessoa não tem como vivenciar, ter trauma de algo que ainda não aconteceu. Todo trauma é um apego ao passado. Né? Não tem as dinâmicas egóicas do apego? O apego, o trauma, ele é um apego. Porém, na questão do trauma, é a falta de processamento do acontecimento. Por isso, é tão importante práticas com o corpo para liberações emocionais traumáticas. O corpo armazena e processa emoções, pois o corpo é uma criação mental. O nosso corpo é uma criação da nossa mente. Não existe separação corpo e mente. Então, podemos descarregar emoções ao mexer o corpo com consciência. A yoga, ela é uma meditação ativa. Yoga, por exemplo, é uma forma de você meditar de olho aberto, ou em alguns momentos de olhos abertos, de olhos fechados também, e trabalhar a purificação da mente através do corpo. É muito comum, por exemplo, quem aqui participa do clube da yoga sabe disso. É muito comum a pessoa estar fazendo um determinado asana, uma determinada postura, e começar a sentir raiva. E começar a vir lembranças da infância. Discussão com o marido, com a esposa, com o papagaio, com o chefe, um dia no trabalho, quando foi assaltada, fazendo um asana. Por quê? Porque o asana, quando a gente faz a yoga, a gente literalmente a gente está cutucando a tensão muscular aonde aquele trauma foi armazenado. Uma tensão muscular é um trauma que está armazenado. Vocês sabiam disso? Coisa interessante. Reich chamou isso de couraça. O que são as couraças na terapia reichiana? São esses traumas que ficam acumulados em forma de tensão muscular. E aí, quando na yoga a gente alonga essa tensão, a gente desenrijece, coloca sangue ali, né, para fluir de volta, o trauma faz isso aqui, ó. Explode. Ele é energizado. Acontece um salto quântico. Vou falar sobre isso na aula que vem, mas vou adiantar um pouco. Um trauma, quando ele sai do inconsciente e ele vem para o consciente, acontece um salto quântico. Spin do elétron. O elétron tá rodando aqui, ó, átomo. Próton, nêutron, elétron está rodando. Quando um elétron, um átomo, recebe energia, o elétron ele pula de órbita. Ele vai para uma outra órbita, porque ele recebeu energia. Traumas, eles são atômicos. Eles ficam no nosso campo bioeletromagnético. Quando um trauma ele é energizado, recebe energia, associação mental, situação na vida que acontece, ele recebe energia porque ele recebe atenção, energia psíquica. O elétron desse trauma, ele salta de órbita. Ele dá um salto quântico e ele sai da mente inconsciente para a mente consciente. Ele ganha energia e a gente, por ele estar mais energizado, a gente fica consciente dele. É o que acontece quando a gente, né, enfim, dando uma aula de psicanálise, psicologia, antropologia, física quântica aí, fazendo para explicar isso, tá? Mas eu vou explicar com detalhes na próxima aula. Então, quando a gente trabalha o corpo, distensionando uma tensão, a gente libera também o trauma na mente. Ele é energizado, e sai do nosso sistema. A raiz do trauma foi desfeita? Não. Uma parte dela foi descarregada. A energia ali em volta daquele trauma foi descarregada. Para a pessoa começar a fazer a mudança necessária para processar cognitivamente aquele trauma. Tá? Continuando. Uma outra coisa que vale mencionar ainda sobre esse tema é que pouco adianta
descarregar a carga emocional e não mudar a mentalidade que criou o trauma. Ou seja, tem que amadurecer o ego. Uma vez, numa conversa da Marinês, que é uma grande amiga que trabalha, me ajuda muito na parte do trabalho que tange no espiritual, ela estava conversando com os mentores, né, os mentores estavam se manifestando através de mim, e ela falou assim, mas mentores, eu não consigo entender por que que a pessoa chega na terapia, faz a terapia, se sente melhor, e aí chega na frente, ela que escorrega na mesma coisa. Por que que isso acontece, mentores? Aí os mentores responderam, porque o ego dessa pessoa não está amadurecido. As pessoas colocam o ego como vilão, né? Só que o ego, pessoal, o nosso ego individual, protege a gente de não produzir o mesmo trauma. Porque a gente já tem a informação. Um ego imaturo não tem capacidade de processar informações de maneira madura. Ele não processa. É como se fosse um Pentium 2. Não tem... hoje em dia a gente já tem o quê? Windows 2020. A pessoa está no Windows 98. Coloca um programa de Windows 2023 num Windows 98. O que vai acontecer? Vai travar. A pessoa precisa amadurecer o ego dela. Ela precisa assumir responsabilidade, ela precisa vencer desafios, ela precisa criar autonomia. Porque senão ela vai, por mais que ela descarregue toda a energia, toda a carga emocional de um determinado trauma, ela vai criar outro igualzinho. Aí eu dei o exemplo. Traumas de abandono e rejeição na infância. A pessoa descarrega todas as emoções envolvidas nessa situação. Mas se ela não amadurecer a partir daí e começar a assumir a responsabilidade pela própria vida com autonomia e integridade, ela vai criar novamente esses mesmos traumas. Pois ela continuará jogando nas mãos de outras pessoas a responsabilidade pela própria vida, deixando outras pessoas decidirem a vida por ela. Foi o exemplo do rapaz que eu trouxe aqui. Por mais que ele estivesse descarregando, se ele não entendesse que ele precisava amadurecer, ele simplesmente ia criar os mesmos traumas. Porque ele fica constantemente jogando a responsabilidade afetiva que ele deveria ter por si em outra pessoa. Vai chegar um momento que a pessoa não vai ter tempo ou disponibilidade de estar presente o tempo inteiro. E aí ele vai entender isso como o quê? Como um abandono. Porque o ego ainda está na infância. Existe um psicanalista chamado Sandor Ferenczi, que ele fala que quando uma criança nasce, a família tem que se adaptar à vida da criança, e não a criança que tem que se adaptar à vida da família. Porque a criança não tem cognição suficiente para entender, por exemplo, que o pai e a mãe saem para trabalhar 7 horas da manhã e volta 8 horas da noite. A criança não tem cognição para entender isso, ela não vai entender isso, ela vai entender como se fosse um abandono. Ponto final. Ah, não, mas ele fica com a babá, ele fica com isso, ele fica... Não interessa. É o pai e a mãe. Por isso que hoje em dia as gerações estão cada vez mais fodidas, cada vez mais traumatizadas, cada vez mais imaturas. Porque os pais estão cada vez mais ausentes na criação do filho. Não interessa. O filho vai entender como abandono. Ponto final. Ah, mas a sociedade capitalista, mas é porque tem que trabalhar e ganhar dinheiro. A criança está pouco se lixando para isso. Ela não tem cognição. Ela vai entender como abandono. Ponto final. Home office. Pessoal, home office para criança é a pior coisa que existe. Porque a criança não entende que se o pai está em casa ou a mãe está em casa e está trabalhando, ele não pode interromper.
Ele vai romper. Você acha que a criança vai entender isso? Ele, pai, tá em casa. Pô, beleza, maravilha. Vou brincar com meu pai. Vou ficar com a minha mãe. Não, mas mamãe tá trabalhando, papai tá trabalhando, não pode te dar atenção. Vai entender como abandono, ponto final. Home office para criança é a pior coisa que existe. Imagina, criança pequena com o pai e a mãe juntos em home office em casa. Deve ser um inferno para a criança. Deve ser horrível para a criança. Ter os pais em casa e não poder ter tempo com eles. Vocês conseguem perceber como que, porque um dos motivos da sociedade, geração que passa, está ficando pior em termos de maturidade egóica, de traumas, pessoas que não têm o menor autorregulação emocional. A autorregulação emocional é um sintoma de maturidade. Crianças não têm autorregulação emocional, por quê? Porque são crianças e estão aprendendo. Um adulto que não tem autorregulação emocional não sabe regular as suas próprias emoções. São egos imaturos, estão na infância ainda. E aí essa pessoa, sim, depois de velho, 40, 50 anos, tem que aprender regulação emocional. Tem que amadurecer, assumir responsabilidade. Depois de velho, tá? Depois de 50 anos, por exemplo. Porque a partir daí tá bom, beleza. Pega na mão do adulto de 50 anos, o jovem de cara de 20, fala assim, beleza, agora vamos aprender a ser adulto. Às vezes, para mim, é interessante, assim. Tem que fazer papel de pai, por exemplo, com uma pessoa de 50 anos, eu com um cara de 20. Chega a ser engraçado, chega a ser cômico. Mas é engraçado, mas assim, é o que a pessoa está precisando, beleza. Então, alguém tem que fazer esse papel de maneira saudável para essa pessoa. Isso precisa acontecer. Então, além de descarregar isso tudo, tem que se fazer o trabalho de amadurecimento, como os mentores falaram. A pessoa, por mais que ela descarregue tudo, se essa pessoa não amadurecer, ela vai escorregando de novo. O nosso ego, ele é uma camada da existência. Ele tem as funções dele, como a gente já estudou aqui. Ego não é inimigo. Ego não é para ser quebrado. Não é para ser matado, trucidado. O ego é o seu inimigo. Eu acho isso a coisa mais neurótica que existe. O ego é seu inimigo. Pô, caraca, você, a sua personalidade, sua individualidade é seu inimigo. Não. É uma fase da existência que precisa ser vivida satisfatoriamente, que precisa ser vivida plenamente para ela ser transcendida. Ninguém vai transcender o ego se não tiver vivido o ego. Ninguém transcende o ego sem ter vivido plenamente o ego. Para a gente viver plenamente o ego, a gente precisa entender ele. Qual é a função dele, para que ele serve. E entender por que as pessoas ficam presas, o que acontece. Isso tudo foi o que a gente viu, por exemplo, lá no início do Mente Consciente. A gente deu, acho que teve mais 8 aulas só sobre ego. Continuando. Aí uma outra pessoa fez a seguinte pergunta. E esse, por exemplo, a pessoa fez a seguinte pergunta. Como lidar com o fato de não se sentir amada por alguém? Sentimento de insuficiência. Aí eu respondi. Esse, por exemplo, é o típico trauma de abandono e rejeição na infância. A pessoa não foi satisfatoriamente amada, vista, reconhecida, assegurada, ou seja, segurança na infância, segurança emocional, por exemplo. E, obviamente, nenhuma criança em tenra idade vai saber lidar cognitivamente com emoções de abandono e rejeição. E isso gera uma impressão mental na mente dela. De ninguém me ama, não sou merecedora de amor, não valho para receber amor, sou uma pessoa ruim porque não fui amada, sempre faço tudo errado, por isso não recebo amor, nada que eu faça é suficiente para receber o amor de alguém, e etc. Revivendo o abandono diariamente, pois as emoções ainda estão lá. Pessoa boazinha, né? Estão fazendo os links, né? A partir daí, o que acontece?
Dentro dessa psique quebrada e fragmentada, que é o que o trauma faz, o trauma, ele quebra a psique. O trauma, ele fragmenta a psique. Uma parte da psique fica quebrada no passado, fixa no passado. Essa pessoa com esse trauma, ela nunca vai conseguir estar no momento presente. É muito bonitinho falar assim, você precisa viver mais o presente. Você precisa mais estar mais no momento presente. Sabe? É muito fácil falar isso para uma pessoa. Não, você precisa estar mais no momento. Uma pessoa com trauma, ela nunca vai conseguir estar no momento presente. Inclusive, estar no momento presente para ela vai ser completamente angustiante. Porque a partir do momento que a mente dela volta para o momento presente, ela sente as emoções desse trauma. Então, para ela, é bom ficar pulando de passado e futuro, futuro, passado, futuro, etc. Essa pessoa, quando ela senta para meditar e ela volta a mente para o momento presente, é extremamente angustiante. Por quê? Porque a psique dela está fragmentada lá, está fixa lá, está presa lá, girando com as emoções de lá, gerando sofrimento psíquico contínuo. O sofrimento psíquico, pessoal, é isso. É esse trauma, é essa dor emocional. E o que é, por exemplo, uma neurose? Uma neurose é quando dois traumas, eles batem entre si. Por exemplo, uma neurose muito comum. Eu adoro sexo, amo transar, mas ao mesmo tempo sexo é um pecado. São duas impressões mentais, são dois traumas. Qual a primeira impressão mental? Eu transei, foi muito bom, foi muito gostoso, quero mais. E eu quero exatamente essa mesma sensação. Pessoal, não é só dor que gera trauma, prazer também. Se uma pessoa sente um prazer muito grande que ela não consegue processar, isso gera um trauma. A mente de vocês deve estar tipo assim, derretendo. Não é só dor que gera trauma, prazer também. Se algo que foi muito prazeroso para uma pessoa e não foi corretamente processado, isso gera um trauma. Uma vez eu atendi uma pessoa que aos 12 anos de idade, ela sofreu um abuso sexual. Aconteceu uma reunião na casa dela, do pai dela, e aí, hoje em dia é uma pessoa idosa, naquela época era muito comum as crianças servirem, né, os homens, levando bebida, levando comida e tudo mais. E numa dessas, que ela foi, voltou da cozinha e tudo mais, banheiro, não sei o quê, um amigo do pai foi, passou a mão na periquita dela. Na hora, ela travou. E foi só isso. Depois o cara foi embora, ela ficou com aquilo. Na terapia, sabe o que ela falou? Henrique, eu senti prazer. A problemática maior, fora a questão do claro abuso, é que ela sentiu prazer no abuso. A partir daí, a vida sexual dela, ó, nunca foi satisfatória. Porque imagina, você sente prazer num abuso, mas é um abuso, e você sente prazer. E a questão moral? Ou seja, ela sentiu prazer e ela não conseguiu processar esse prazer. Ela começou a se sentir culpada pelo prazer. Ou seja, dois traumas aconteceram. O trauma de sentir um prazer sem saber o que fazer com aquilo, e ao mesmo tempo um abuso. Invadir o corpo dela aconteceu ao mesmo tempo. Isso porque ela tinha 12 anos. Imagina uma criança de 5, 6, 7, 8 anos sendo abusada sexualmente. O abuso sexual em crianças é uma das coisas que mais quebram a psique de um ser humano. Abuso sexual na infância. Quebra, uma quebra de um jeito que é muito complicado depois lidar com isso, desfragmentar isso. Muito difícil, é muito complicado.
Então, voltando, dentro dessa psique quebrada e fragmentada, gerando sofrimento psíquico contínuo, ela vai tentar, de maneiras desesperadas, lidar com isso sem ir na raiz do trauma. O que geralmente acontece é que a mente procura por prazeres rápidos e momentâneos para equilibrar a balança do sofrimento emocional e psíquico com sensação de prazer. Imagina uma pessoa, sofrimento psíquico aqui, ó, no talo, o tempo todo, alto. A balança de quê? De prazer e sofrimento está aqui. Que é o quê? Estresse e sistema endocannabinoide, né? Falando um pouco mais de fisiologia aqui. Existe isso está no físico também, tá? Nós temos dois sistemas que regulam isso. Então a pessoa está o quê? Ela está num estresse muito grande e ela tem prazer quase nada. Então, para regular isso, para equilibrar isso, o que essa pessoa faz? Ela vai diminuir o estresse, ela vai para terapia, ela vai para meditação, ela vai para yoga, ela vai para jejum, ela vai dedicar um tempo para autoconhecimento, para autopurificação, etc, etc. A minoria das pessoas fazem isso. A minoria, vocês são minoria. Vocês são minoria. A minoria das pessoas fazem isso. O que a maioria das pessoas fazem? Vou aumentar o meu nível de prazer. Dependendo do trauma que essa pessoa está, do sofrimento psíquico que essa pessoa está, isso aqui de prazer vai ter que ser tão intenso quanto. E aí, o que vocês acham que vai dar prazer tão intenso quanto? Vou falar agora. Compulsões alimentares, hoje, é algo cada vez mais comum pela facilidade ao acesso de comida gordurosa, adocicada, fast food e etc. A sensação de prazer em comer se torna o afeto não recebido. Ou seja, a pessoa não está comendo para se nutrir. Ela está comendo para receber afeto. E como o trauma não é resolvido aqui, ó, e é mais energizado quando reforçado em outras relações, viu? Ninguém me ama mesmo, e isso aqui vai ficando cada vez mais intenso, essa pessoa vai comer cada vez mais. Vocês sabem qual é a doença, a terceira maior doença que mais mata no mundo? Obesidade. Vocês sabem a quantidade de pessoas com sobrepeso e obesas no mundo? Outro dia eu dei uma pesquisada sobre isso, mas hoje em dia, mais de 50% da população dos Estados Unidos é obesa. Imagina, 50% de uma população obesa. Anda na rua, observa o número de pessoas com sobrepeso. As pessoas hoje em dia, elas comem por afeto. A comida se transformou numa forma de eu te amo, de receber esse eu te amo, de receber esse carinho, esse afeto. Comer é como receber um abraço. Só que um abraço não funciona, né? Tem que ter muito abraço. Tem que ser muito abraço. Abraço o tempo todo, né? Isso gera compulsão alimentar. Resolução, tentar resolver um trauma comendo, aumentando o nível de prazer, porque para dar uma equilibrada aí nesse sofrimento. Outras formas de tentativa de equilibrar esse sofrimento emocional e psíquico com prazer é o quê? Abuso de álcool, drogas, sexo, validação social, compras, etc. Qualquer coisa que vai trazer aquela rápida sensação de prazer instantâneo ali para ela. Aí o que acontece? Só que isso aqui fica cada vez o quê? E daqui a pouco a pessoa está, enfim. Outra forma é a fuga do sofrimento. Aqui entra, por exemplo, pessoas que são compulsivas por agradar, síndrome da pessoa boazinha, não saber dizer não, fugir de situações conflituosas e tudo mais que a gente já viu na aula sobre a síndrome da pessoa boazinha.
Outra coisa que se faz é transferir o desejo desse afeto não recebido na infância para as relações íntimas. Ou seja, busca-se preencher essa lacuna emocional com outra pessoa numa relação íntima. Os famosos casos de namorei alguém igualzinho ao meu pai ou igualzinha à minha mãe. Quem nunca, né, pessoal? Nesse caso, a pessoa tenta resolver esse trauma em relações íntimas sem entrar em contato com o trauma. De início, isso pode até dar certo, mas com o passar do tempo, a relação torna-se insustentável porque a demanda inicial do afeto infantil não se findou. Então a pessoa não para de demandar mais e mais e mais, igual comida, comer mais e mais e mais droga, mais álcool, mais sexo, mais compra, mais. Ela começa a demandar mais e mais e mais atenção, mais e mais e mais a demonstração de afeto, mais e mais de tudo, para porque o buraco, né, emocional continua ali. Surge também o medo de perder o que já recebeu. Tipo, a pessoa recebe, às vezes, uma migalhinha ali, recebe qualquer coisinha. A pessoa fica com medo, não posso perder isso. Isso aqui é tudo de afeto que eu tenho na vida. E, às vezes, é uma migalha. Nada, é tipo um bom dia. Mas eu não posso perder isso aqui na relação. Às vezes o homem e a mulher é o carrasco na vida, mas dá bom dia quando acorda. Não posso perder isso aqui. Isso aqui é tudo de afeto que eu já conheci na vida. Então, nesses casos, a pessoa ela busca resolver esse trauma revivendo a relação com uma outra pessoa. Isso na psicanálise a gente chama de transferência, uma situação transferencial, quando algo mal resolvido dentro de si é transferido para uma outra pessoa. Eu tenho algo mal resolvido com o meu pai. Eu vou transferir esse algo mal resolvido que eu tenho com o meu pai e uma outra pessoa vai fazer o papel do meu pai. Tipo, você nem conhece a pessoa, aí você começa a xingar a pessoa, começa a falar mal da pessoa. Você nem conhece a pessoa. Como é que você está falando mal dela? Você está fazendo uma transferência. Está querendo resolver algo mal resolvido com uma outra pessoa para essa pessoa. Isso é uma transferência. Pessoas também fazem isso nesses casos. Perguntas, dúvidas, comentários, questionamentos. Henrique, para, socorro, já tá bom. Pessoal, calma, parei sobre esse tema. Na realidade, tenho chorado muito nas meditações. Continua. Tá funcionando. Não desiste. Tá funcionando. Tá funcionando. Tô chorando muito, hein? Continua chorando. Chora até esvaziar o choro. Até não ter mais choro, até você não tem mais vontade de chorar. Tá funcionando. Continua. Você não tá sozinho. Manda ver. Tá funcionando. Confia. E qual a melhor forma de evitar que as crianças tenham tantos traumas, já que a dinâmica do dia a dia nos exige que estejamos fora de casa trabalhando? Percebe como esse sistema ele é foda? Por mais que a gente queira sair do sistema, que a gente queira ter uma vida saudável, você percebe? O sistema ele cria o problema. O sistema cria o problema e depois dá uma pseudo-solução. Ele cria o problema, ele cria as necessidades. Você precisa sair de casa. Você precisa fazer isso. E precisa, pessoal, a maioria das vezes precisa mesmo. Cria o problema. E qual é a solução? Oferece uma pseudo-solução. Só que nada resolve, só piora. Então, qual é a melhor forma de evitar que as crianças tenham tantos traumas? Já que, né, a dinâmica é sair fora para trabalhar. Aí, se eu falar, por exemplo, que uma das partes tem que ficar em casa, aí vão me chamar de quê? Como é que se fala? É machista. Aí vão me chamar de machista. Mas eu não disse que tem que ser mulher. O pai pode fazer isso também. A questão é, por exemplo, mulheres têm menor
resistência ao estresse do que o homem. Vocês sabiam disso? O biológico feminino, isso é ciência, comprovado. A mulher, ela é mais sensível aos hormônios de estresse do que o homem. Ou seja, se você pegar a mesma carga de adrenalina, cortisol, noradrenalina, todos os hormônios do estresse, mesma quantidade, e colocar numa mulher e num homem, a mulher sente muito mais esse estresse do que o homem. Afeta muito mais a mulher do que o homem o estresse, por conta da produção de testosterona, enfim, várias outras coisas. Então, por isso que, historicamente, a mulher ficou em casa, na parte mais passiva de gerenciamento, e o homem ele foi mais para a rua trabalhar. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, a mulher não trabalha. A questão que o homem fez, né, que o sistema, o plano das trevas deturpou nisso, é que começaram a querer falar que o trabalho da mulher não tem valor, quando tem muito valor. Só porque a mulher não está ganhando dinheiro, que não está trabalhando. Esse foi o erro. O erro está aí. Porque a mulher sempre trabalhou. E esse trabalho deve sim ser reconhecido como alguma coisa muito valorosa. Antigamente, cuidar de um filho, por exemplo, era uma dos trabalhos mais valorizados, até séculos atrás. Cuidar de um filho, esse papel da mãe. Só que, com o passar do tempo, o sistema taca no pau. Vamos deturpar isso aí. O que? O mais importante é o quê? O dinheiro. Se o mais é importante o dinheiro, então o trabalho da mulher não trabalha. Como assim? Né? Mas, enfim, estou falando isso assim, por quê? Como evitar crianças tenham tantos traumas? Cara, a gente tem que mudar bastante como que a sociedade está estruturada hoje em dia. A forma que a sociedade hoje em dia está estruturada é muito doentia. Para todo mundo. Para todo mundo. Para criança, então, nem se fala. Para criança, então, nem se fala. É por isso que geração após geração, enfim. Ah, Henrique, mas então qual é a solução? Eu não faço a menor ideia. A solução é que tem que mudar tudo. Agora, como que a gente faz isso? Aí tem que sentar, tem que conversar. Aí já entra a questão de política, já entra a questão econômica, social, aí entra muita coisa. Tem que ter muita conversa, muita gente boa falando sobre isso, sabe? De uma maneira com informações. Tem que ter, enfim, questões públicas envolvidas, sabe? O meu trabalho aqui é mais, além de trazer soluções mais para o individual, é falar assim, ó, o problema é esse, e aí, o que a gente vai fazer? Tem esse problema, como é que a gente vai resolver isso? Mas assim, o que a gente pode fazer? Não saberia te responder isso. Mas eu faço aquilo que me cabe fazer, que é o quê? Estar aqui com vocês, falando sobre isso, trazendo informação, autoconhecimento, meditação, yoga. É o que me cabe fazer nesse momento, sabe? É o que eu posso fazer nesse momento. Eu estar lá com o Instagram, publicando texto, vídeo, vivências, cursos, trabalhando individualmente com cada pessoa em terapia. É o que me cabe fazer nesse momento, assim. O que me cabe fazer é trabalhar o quê? Indivíduo por indivíduo. Sabe, aquela coisa, você quer começar a mudar o mundo, começa a arrumar na sua cama, sabe? E foi o que eu fiz por mais de 10 anos da minha vida, já vai fazer 12 anos que eu estou nesse caminho. Então, hoje, para fazer o que eu faço, eu fiquei 12 anos arrumando a minha cama, assim, sabe? Eu fiquei 12 anos arrumando o meu mundo interno. Para estar hoje fazendo isso, foram 12 anos de muita dedicação. Muita dedicação. Eu já falei isso para vocês aqui. Se eu fosse pegar em dinheiro tudo que eu já gastei, com tudo que eu tenho de livro e curso e vivência, e Peter Train de yoga, iniciação a Kriya Yoga, eu comprava um apartamento. Tempo que eu gasto, tempo que eu uso do meu tempo de vida para me dedicar, para fazer prática de yoga, meditação, é 4, às vezes, 5 horas por dia. Eu fiz isso durante 10 anos, 12 anos. Para eu fazer esse trabalho com outros indivíduos, eu primeiro precisei fazer esse trabalho interno por mais de uma década, sabe?
E aí, trabalhando no indivíduo, quem sabe o que que Deus vai me orientar daqui a um tempo, sabe? Quem sabe os livros dos mentores, ou os livros que eu escreva possam alcançar mais pessoas, né? Isso, por exemplo, esses assuntos que a gente fala aqui, quem sabe um dia não se transforma em um livro que para mais pessoas poderem entrar em contato. Eu não sei. No momento eu estou fazendo aquilo que me cabe fazer e é o que dá para mim, né? Enfim. Abençoado seja, abençoado seja.